Eu quero compartilhar com você nessa manhã um assunto muito importante para a nossa vida, para a vida da igreja, para o Evangelho. Como passar a nossa fé para as novas gerações? A pior coisa que pode acontecer na vida da igreja, na vida do povo de Deus, é quando nós não conseguimos passar para os nossos filhos, para os nossos netos, a fé. Todo mundo acompanha, todo mundo já sabe que o Ocidente está num processo de anticristianismo. Isso está chegando também, já chegou nos Estados Unidos. Se você for numa igreja presbiteriana lá em Nova York hoje, só tem velho. Só tem idoso. Não tem nada contra idoso não. Já está salvo, está bom. Então nós precisamos tratar dessa matéria. E a grande pergunta que eu e você precisamos fazer é como é que nós podemos passar a fé para os nossos filhos, para os nossos adolescentes, para os nossos jovens. Vamos abrir lá a sua Bíblia, na segunda epístola de Timóteo, capítulo 1. Seria bom fazer a exposição de todos os 4 capítulos, mas não dá. Eu quero apenas pontuar alguns princípios que nós podemos tirar. Essa carta, ela foi escrita por Paulo na antessala do seu martírio. Foi a última carta que Paulo escreveu. E Paulo escreveu essa carta justamente para Timóteo, seu filho na fé. E aqui nessa carta nós vamos encontrar 2 princípios fundamentais de como nós podemos passar a fé para as novas gerações. Ok? Vamos ler capítulo 1, versos 3 a 5. Vamos lá juntos? Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia, lembrado das tuas lágrimas, ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria, pela recordação que guardo de tua fé, sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em a tua avó, Lóide, e em tua mãe, Eunice. E eu estou certo de que também em ti. Um dos versículos mais tristes da Bíblia está lá em Juízes capítulo 2, versículo 10. Juízes capítulo 2, versículo 10. Diz assim a palavra de Deus: foi também congregada a seus pais toda aquela geração, e outra geração após eles se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera Israel. A geração de Josué morreu, e com Josué morreram os seus contemporâneos. E aquela nova geração, os filhos de Israel, não aprenderam dessa geração passada os feitos de Deus. Quem era Deus? O que Deus tinha feito? E a tendência, e fica claro no texto, que essa nova geração então, que não conhecia a Deus, se desvia para o paganismo. Esse é o grande desafio nosso hoje. Como é que nós vamos passar para as novas gerações a fé? Porque se nós não passarmos a fé, essa geração vai se afastar da igreja, vai se afastar de Deus. Sabemos que Deus é soberano, sabemos que Ele controla a história,
Sabemos que a história está em suas mãos, mas há uma incumbência nossa. Incumbência nossa. Quando você vai para a Bíblia, quando você estuda esse conceito de geração, tem dois sentidos. O primeiro, sucessão familiar. Pai, filho, avô, bisavô. Mas há outro sentido. Geração pode ser definida como um conjunto de pessoas que vivem numa mesma época. Se eu olhar para vocês aqui, nós pelo menos temos aqui umas 4 ou 5 gerações reunidas aqui nesta manhã. Porque lá no Antigo Testamento, lá no conceito bíblico, geração 100 anos. Agora, os estudiosos estão dizendo de geração, são 15 anos. 15 anos. Interessante. Você já viu a nova geração comunicando no celular? Assim. Eu. Assim. Os meninos já nascem com chip. Hoje, criançada. Sabe de tudo. Você não sabe nem tirar dinheiro na caixa eletrônica. Tem que dar curso. E é interessante porque nós estamos convivendo aqui e nós temos que entender que Deus trabalha com as gerações. Por isso que a igreja tem que investir nas novas gerações. Por isso que a gente tem que investir no departamento infantil, nos adolescentes. E hoje não é só na fé, é em tudo. Estava falando para os adolescentes que nós vamos começar um curso de empreendedorismo para os nossos adolescentes. Porque daqui um dia não vai ter mais CLT. O mundo está virando de cabeça para baixo. E a fé, meus amados irmãos, ela precisa ser passada na sua íntegra. Porque a fé não somente está no âmbito religioso, mas influencia a sociedade no todo. No todo. Mas eu queria chamar a sua atenção, porque essa carta vai nos ensinar 2 princípios que eu queria colocar aqui para vocês. Como é que nós passamos a fé para as novas gerações? Primeira estratégia bíblica, primeiro princípio bíblico, é na família. Se eu e você, como pais e como avós crentes, não ensinarmos a fé, não somente pela boca, mas pela vida, pelo testemunho, porque a fé começa em casa. Veja nesse texto que Paulo dá graças a Deus, esse Deus a quem desde os meus o quê? Antepassados eu sirvo. Paulo está dizendo, eu sou judeu hoje, eu sou cristão hoje, porque eu sirvo a Deus desde os meus o quê? Antepassados. E ele vai dizer, por favor, que no versículo 5 ele diz, pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Então a fé de Timóteo, Eunice, ou Lóide, a sua mãe, era casada com um grego. Então ela não passou a fé ortodoxa, a fé judaica. É tanto que Timóteo se converte através do ministério do apóstolo Paulo. É só você ler depois lá, Atos dos Apóstolos, final do capítulo 15, início do capítulo 16. Mas o que eu acho interessante aqui é que a fé sem fingimento, a fé verdadeira, a fé genuína, se aprende onde? Dentro de casa. Na igreja a gente aprende a fé com fingimento, a partir do pastor. É um fingido. Mas em casa não dá. Qual é o lugar mais difícil de pregar o evangelho? Dentro de casa. Por que você começa a pregar e diz, você me pregando? Olha para a tua vida, rapaz. Todas as máscaras caem dentro de casa, não é isso? Eu queria chamar a sua atenção, porque Paulo vai colocar isso. Dá um pulinho lá, em 2 Timóteo, capítulo 3.
versos 14 e 15, diz assim. Vamos ler juntos? 2 Timóteo 3, 14 e 15, o que é que diz? Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Quando é que Timóteo teve contato com as sagradas letras? Desde a sua infância. A palavra infância no grego aqui é recém-nascido. É rol do berço, é criança pequena. Por isso que é importante os nossos filhos de 2, 3 anos já estarem no departamento infantil, cantando os hinos, ouvindo as histórias, participando. E você em casa tem que ensinar a Bíblia para os seus filhos. Veja, por favor, lá em Deuteronômio capítulo 6. Deuteronômio capítulo 6. A partir do versículo 4 diz assim: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Vamos ler comigo, por favor, versos 6 a 9. Vamos lá? Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Preste atenção que os pais são os primeiros professores dos filhos. Não somente para ensinar princípios de educação, mas para ensinar a palavra de Deus. Aqui nós temos muitas lições aqui nesse texto. Os professores que Deus designou para ensinar a fé aos filhos são os pais. Mas para que os pais possam fazer isso, a palavra de Deus tem que estar no coração dos pais. Se eu não amo a palavra de Deus, se eu não amo a Deus, como é que eu vou ensinar o meu filho, o meu neto, a amar a Deus? Veja que a motivação dos pais deve ser o amor a Deus. O conteúdo é o ensino da palavra. O método de ensino aqui no hebraico significa inculcar, falar, escrever. Trata-se de um trabalho diário, ao deitar-se, ao levantar-se, ao andar pelo caminho, ou seja, onde você estiver, você tem que estar ensinando. Ensinando para a vida. Ensinando que a nossa vida não tem separação entre aquilo que é sacro e que é profano. Nós devemos servir a Deus e viver a nossa fé em todos os lugares. Existem 2 pastores que escreveram um livro, publicado hoje pela Thomas Nelson. Ele diz que há 4 raízes para uma fé duradoura, que cresce na família. A primeira raiz é a nossa crença. Nós temos que aprender a Bíblia, aprender quem é Deus. A segunda raiz é a nossa identidade. Meninos e meninas, macho e fêmea. Nada de ideologia de gênero. A nossa identidade é definida na família. Por isso que você não pode terceirizar para um professor comunista, com um professor de ideologia de gênero, com um professor fascista. É você que tem que passar para o seu filho a identidade dele. Terceiro,
Terceira raiz é o nosso caráter, que é a soma da nossa carga genética com aquilo que nós aprendemos em casa. Que não respeita pai, não respeita professor, não respeita policial, não respeita ninguém. Se aprende a respeitar o outro dentro de casa. E os nossos filhos precisam ser trabalhados no seu caráter desse jeito, em casa. A quarta raiz é o nosso propósito de vida. Salomão aprendeu de Davi. De tudo o que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo cristão. Nós temos que ensinar para os nossos filhos o propósito da vida de um cristão, que é glorificar a Deus em tudo. Em tudo. Mas, irmãos, para passar a fé para as novas gerações, nós precisamos aplicar esse princípio de que a fé se aprende em casa. Mas essa fé que se aprende em casa, ela se consolida na igreja. A igreja, ela é uma família de famílias. E Paulo vai chamar Timóteo de meu filho na fé. É um velho que está morrendo, escrevendo para um pastor jovem, que está pastoreando uma grande igreja na cidade de Éfeso. Esse jovem era tímido, esse jovem era jovem demais, esse jovem, ele era doente. Por causa da sua timidez, ele desenvolveu um processo de úlcera. E é aqui que eu quero chamar a atenção, porque a igreja corrobora, consolida, é uma parceira do pai e da mãe. Então, se você, pai e mãe crente, diz para o seu filho, homem: não traga a namorada aqui para dentro da minha casa para dormir junto. A igreja tem que falar o quê? A mesma coisa. Se você fizer isso, sabe o que eu vou dizer para você? Sua casa agora é a casa da luz vermelha. Casa da luz vermelha. Você está quebrando um princípio da palavra de Deus. E aqui que entra a importância de nós termos essa parceria entre famílias e a igreja. Eu vou destacar aqui quatro princípios que revelam a participação da igreja na formação das novas gerações. Veja o que Paulo diz aqui, e eu acho isso fantástico. Ele vai dizer: dou graças a Deus a quem sirvo, com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti, Timóteo, nas minhas orações. E aqui eu vejo um princípio fundamental. A igreja, nós devemos amar as novas gerações. Às vezes dá vontade de matar, mas a gente tem que amar. Os nossos filhos, a nova geração, não veio lá de baixo. Eles acham que tudo é assim, fácil. Abre a geladeira, tem iogurte. Quer um tênis, o pai compra. Quer calça rasgada, a gente compra. Não sabe. Não foi forjado na dureza. Quando foi estudar, a gente levava, buscava. Tudo isso. Mas nós temos que amar. E a comunicação? E a linguagem? E o brinquinho? E a tatuagem? Dá vontade de matar. Mas tem que amar. Tem que amar. E lembre-se que você não fez o que eles estão fazendo, e eles são até melhores do que você. Que a gente era uma dureza, a gente aprontava, e agora? Nessa facilidade que tem hoje. Então olha para a tua capivara, não fica querendo passar por cima, achar, porque sempre, irmãos, a gente acha que a nossa geração foi melhor do que as futuras gerações. Paulo vai dizer aqui
claramente que amava Timóteo. E ele expressa isso. Porque amar sem expressar não adianta nada. A maior prova de amor é a oração. Se você ama seus filhos, você ora pelos seus filhos. Você é o intercessor dos seus filhos. Se você ama, você também vai reconhecer a fé dos seus filhos. Às vezes a fé deles se expressa dentro de uma nova roupagem, não é a sua. Mas ele tem fé. É o que Paulo está dizendo aqui. Timóteo, eu reconheço que a mesma fé que habitou em teus pais, habita também o quê? Em ti. Irmãos, quem ama reconhece o valor do outro. Paulo pensava completamente diferente de Timóteo. Paulo era um velho. Paulo era um intelectual. Paulo era um homem que teve profundas revelações com Deus. Mas ele chega para Timóteo e diz: Timóteo, eu amo você, Timóteo. Eu quero estar com você. Eu choro por você. E ele vai terminar a carta dizendo: Timóteo, procura vir ter comigo depressa, Timóteo, porque antes de morrer eu quero ver você. E isso, irmão, nós temos que aprender na igreja hoje. Temos que amar os nossos filhos. Não procura compreender. Não dá. É igual a mulher. Não gaste tempo em querer compreender a sua esposa. É tempo perdido. Não vai compreender. E vocês sabem, vocês são de Vênus, nós somos de Marte. Nós temos uma forma, de uma percepção diferente da vida. Mas veja lá em Atos dos Apóstolos, quando o Espírito Santo veio sobre toda a carne, velhos e jovens sonhando o quê? Juntos, profetizando. Então não existe igreja segmentada, não existe igreja só com filhos, família só com filhos também. Não existe igreja para jovem, para universitário, para terceira idade, não. Somos nós juntos, como família da fé, família. Segunda coisa importante que Paulo nos ensina: a igreja deve mostrar para as novas gerações o valor do Evangelho. Irmãos, sabe qual é a grande frustração dessas novas gerações? É porque elas não têm uma bandeira para viver e morrer. Não tem mais comunismo, socialismo. Já provou que não deu certo em lugar nenhum. Mas Paulo vai dizer para Timóteo, veja aí, por favor, 2 Timóteo 1:8, o que ele diz aí? Diz assim: não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Paulo está dizendo para Timóteo: Timóteo, se existe uma coisa que jamais lhe envergonhará, é o Evangelho. O Evangelho jamais decepcionará você. Você jamais se arrependerá de crer no Evangelho, de viver o Evangelho, de sofrer pelo Evangelho. Em segundo lugar, o apóstolo Paulo vai argumentar com Timóteo que o Evangelho é a única coisa nessa vida pela qual vale a pena sofrer. Paulo vai dizer dos versos 8 a 11 que o Evangelho é o poder de Deus, que o Evangelho é a salvação de Deus, que o Evangelho é o chamado para a santificação, que o Evangelho é o Evangelho da eleição graciosa, que o Evangelho é o Evangelho de Jesus Cristo, que o Evangelho da vida e da imortalidade. É o Evangelho. E se existe algo que precisa continuar até a volta de Cristo, é o Evangelho. É o Evangelho. Vocês já notaram que antigamente, na imaturidade, os crentes brigavam: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo. Os crentes agora: eu sou de Lula, eu sou de Bolsonaro, não sei o quê.
Tu tonto. Eu sou de Cristo. Se existe algo que vale a pena você brigar, proclamar, defender, tem gente que está gastando mais tempo defendendo ideologia, brigando por ideologia, do que pregando o evangelho. E não leva a nada, porque maldito o homem que confia no homem e põe nele a sua esperança. Mas eu quero passar adiante. Paulo vai dizer que este evangelho, pelo qual vale a pena sofrer, ele nos foi confiado. Veja aí, ele vai dizendo, 2 Timóteo 1, ele diz, sendo, no versículo 14, guarda o bom depósito, mediante o Espírito Santo que habita em nós. Guarda o bom depósito. Esse depósito aqui é o evangelho, que nos foi dado em confiança. A fé que de uma vez por todas foi dada aos santos, os eleitos de Deus. Guardar aqui significa você manter a sã doutrina. Isso é responsabilidade de cada crente e de cada geração. Então a nossa geração, quando passar a tocha da fé para a futura geração, nós vamos passar a mesma tocha que nós recebemos dos nossos pais. A fé genuína, o evangelho na sua simplicidade. Mas em terceiro lugar, como é que a igreja contribui? Amando as novas gerações, mostrando para as novas gerações que vale a pena viver e morrer pelo evangelho. Terceiro, a igreja deve discipular as novas gerações. Veja, por favor, lá em 2 Timóteo capítulo 2, o apóstolo Paulo diz assim, no versículo 1 e 2, tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que de minha parte ouvistes, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos, para instruir a outros. Veja que há aqui uma network, aqui uma rede de ensino. Aquilo que eu recebi, aquilo que eu ensinei, eu passo para você e você passa para outros, para que outros possam ensinar a outros. E meus amados irmãos, no contexto de Paulo, os livros eram difíceis, os pergaminhos eram muito caros. Mas hoje nós temos todos os recursos, escritos, visuais, áudio, para nós passarmos a nossa fé para as novas gerações, através do discipulado. Mas por fim, eu queria que você fosse para 2 Timóteo 3, versículo 16 e 17, Paulo vai dizer que a quarta maneira de nós passarmos a fé para as novas gerações é mostrando para as novas gerações o valor eterno da Bíblia, o valor eterno da palavra de Deus. Porque tudo passa, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Se você pegar os 10 mandamentos que foi dado há 4.000 anos atrás, ele está tão atualizado como na época que foi dado. Mas eu queria chamar a sua atenção, porque Paulo vai dizer assim, olha, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação, o quê? Na justiça. A fim de que o homem de Deus seja perfeito, perfeitamente habilitado para toda obra. Por isso que ele vai dizer no capítulo 4, portanto, Timóteo, prega a palavra, insta, quer seja oportuno ou não, a tempo e fora de tempo. É a palavra de Deus que dá vida, que dá alimento, que sustenta a nossa fé. É pela pregação da palavra, o ensino da palavra, que a igreja cresce e se multiplica. A palavra é a semente do reino. Eu não sei o que vocês estão pensando. Mas aqui, por exemplo, em São Paulo, quando eu cheguei aqui em 1996,
Nós temos muitas igrejas presbiterianas fortes. As igrejas estão morrendo aqui em São Paulo, presbiteriana. Batista também. Metodista nem se fala. E eu não estou falando isso de forma crítica. Eu estou apenas fazendo uma constatação. Ou nós assumimos a nossa responsabilidade diante de Deus. E eu quero que você abra a sua Bíblia. Fica de pé, nós vamos ler solenemente. Salmo 78, de 1 a 8. Depois você vai sentar e nós vamos participar da ceia do Senhor. Salmo 78, de 1 a 8. Um salmo didático, um salmo que precisa ser ensinado, passado adiante. Vamos ler juntos? Escutai, povo meu, a minha lei. Prestai ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel. E ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse. Filhos que ainda não de nascer se levantassem e por sua vez os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança, não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos, e que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante, e cujo espírito não foi fiel a Deus. É mandamento para a igreja, é mandamento para as famílias crentes. Os nossos descendentes têm que ser melhores do que nós. E melhores na fé, não é na grana não, tá? Na academia. Isso eles já vão ser. Não precisa muito esforço para superar a gente. Mas na fé. Na fé. Vocês vão assumir isso hoje ou não? Vamos orar por isso? Vocês não estão preocupados com isso, mas os muçulmanos estão, tá? Não vai ter guerra na Europa, não. Cada muçulmano tem 3 mulheres, uns 10, 12 filhos. E os cristãos não têm filho, tem cachorro. Aí para onde vai a fé? Vamos fazer culto para pet agora também? Então os casais aí tenham filho. Tenha filho. Crescer e multiplicar aí. Não é só para você essa ordem, mas dê a sua contribuição. Dê a sua contribuição. Mas não é só ter, é formar, é educar. Dá trabalho? Dá. Mas a maior bênção, diz o salmista, é ver os filhos dos teus filhos e a paz sobre Israel. Este é o homem feliz. Amém? Pai querido, coloca no nosso coração o peso, a preocupação, o interesse pelas novas gerações. Pai, somente o Senhor pode nos ajudar nessa tarefa tão árdua, tão difícil. Mas nós não queremos ser omissos, inúteis, Pai. Abençoe aqui cada família aqui representada. Não existe aqui família perfeita, cada família tem o seu problema, as suas lutas, as suas dificuldades, as suas desilusões, as suas frustrações. Mas o Senhor está conosco, o Senhor é o nosso Deus, nós somos os teus filhos, nós fazemos parte da família de Deus, e os nossos filhos são teus, e queremos que eles sejam teus de fato, na fé, no testemunho. Faz isso, Senhor, para o louvor da tua glória, para o louvor do teu nome, para que todos saibam que existe um Deus que dirige a nossa vida, que dirige a história, que é o Criador, o Redentor, e que vai voltar para estabelecer um mundo com justiça. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém.